Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8, que tem por título A Falácia do Pragmatismo. Essa aula será ministrada no dia 24 de maio, dia de Pentecostes. E estou aqui com a irmã Edna e o irmão Alexandre, e nós vamos estudar hoje. E já para começar, eu vou pedir para o irmão Alexandre iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Jesus, nós te damos graça por estarmos aqui mais uma vez para comentarmos esse assunto tão importante, Senhor. Nos dê direcionamento, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guardando, nos direcionando, Senhor, fazendo-nos lembrar dos assuntos necessários a serem comentados. Nos dê tua graça, Senhor, que o teu amor nos dirija. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. E eu vou pedir para a irmã Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. Sim. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal está em 2 Coríntios, segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 2, e diz assim: Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. O resumo da lição: a verdade não deve ser medida pela utilidade imediata ou pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. E os nossos objetivos falam assim: mostrar os fundamentos do pragmatismo, explicar a importância da fidelidade à palavra de Deus para a colheita dos frutos do Evangelho e identificar os riscos e as implicações dessa mentalidade para a igreja e a vida cristã. Muito bem. Aqui na interação, a gente tem algo importante que o comentarista mesmo fala que é um tema que parece complicado no nome, mas está muito presente nos nossos dias. E estudando a gente vê que está assim muito mesmo dentro da igreja, dentro do campo acadêmico, dentro das empresas, enfim, né? O pragmatismo é algo muito forte. E a base desse pensamento é julgar as coisas pelo resultado que elas produzem e não por aquilo que elas realmente são, né? Aí fala que os adeptos dessa filosofia costumam usar a seguinte frase para justificar suas ideias: se funciona, tá valendo, né? Então, é interessante porque a gente não fala mais, será que isso é bíblico? Agora as perguntas são, será que isso funciona? Então, o pragmatismo vem trazendo essa ideia, né? É uma abordagem filosófica, né? É uma teoria sendo implementada. Se a gente entende de teoria, o sinônimo da palavra teoria é hipótese, né? Então, tem um estudo relacionado a isso, mas mais do que o estudo, seria a parte prática mesmo, aquilo que já está acontecendo. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Na nossa introdução, fala que foi formulado por Charles Sanders Peirce no final do século XIX. É uma filosofia que avalia o significado e o valor das ideias com base nas consequências práticas e na sua utilidade, né? Produz resultados satisfatórios, embora útil em certos contextos, e a gente vai ver aí alguns exemplos práticos no nosso cotidiano, alguns exemplos bíblicos também, né? Esse pragmatismo ele pode distorcer as doutrinas bíblicas, substituindo a fidelidade por aquilo que é mais atrativo e eficaz. Então, é aí onde está o erro. Ela substitui a fidelidade por aquilo que é mais fácil, que traz mais resultados e aquilo que tem uma eficácia maior, né? São perigos espirituais, o comentarista diz aqui, né?
E aí a gente já entra no ponto 1 falando sobre os fundamentos desse pragmatismo, né? E esses fundamentos, a gente vai falar 3 tópicos, que é ênfase na eficiência, a relativização do conteúdo e a adaptabilidade excessiva, né? E aí eu já vou entrar aqui nesse ponto 1, falando sobre esse pragmatismo. O pragmatismo, ele valoriza o resultado em detrimento da fidelidade, em se tratando do campo bíblico e cristão que nós vivemos, né? Se traduz em estratégias que priorizam o crescimento numérico, a visibilidade, principalmente nas redes sociais, né? E a satisfação imediata do público. Hoje não se fala mais uma palavra que é necessária e que vai causar uma mudança e uma transformação. Não se fala mais em arrebatamento, não se fala mais em deixar de lado o pecado. Hoje o que se fala é sobre vai dar tudo certo, o mar vai se abrir, as coisas vão acontecer. Então, a palavra ela não está deixando de ser falada, mas o que acontece nesse pragmatismo é que as coisas estão sendo faladas de uma forma mais, eu não diria que o adjetivo certo é amena, mas é de uma forma menos a valorizar a palavra de Deus em si, e as doutrinas básicas como o pecado, o arrebatamento e tantas outras coisas que são importantes aí na palavra de Deus. Essa ênfase na eficiência pode levar a uma fé superficial, né? Isso é muito sério. Elas agradam o ser humano, agradam o sentido, né? Mas não produzem de fato algo que resolva o problema do ser humano e resolva o problema dessa humanidade, né? Então, essa teoria ela vem assim. Você quer falar, Edna? Sim. Nas entrelinhas, o pragmatismo ele está dizendo assim, não é tão difícil assim ir para o céu. Sim. Não é tão difícil. Mas a palavra de Deus diz que o caminho é estreito. Que é difícil, sim, Jesus disse. Que é tão difícil que muitos podem não conseguir. Então, é esse que é o problema. Então, com essas facilidades que o pragmatismo traz, acaba trazendo muitas vezes muitas pessoas para a igreja, sim. Porque ficou fácil, você não precisa renunciar o pecado, você não precisa renunciar a sua vida, não precisa. É tudo muito, muito light, muito fácil, sim, não é? E isso cria o quê? Uma ilusão na mente da pessoa. Porque, na verdade, não é assim. Nós sabemos que existe uma cruz para carregar, são desafios que nós vamos enfrentar, existe renúncia. Então, esse que é o perigo do pragmatismo. É isso mesmo. E nessa teoria, se é útil e se é prático, isso tem valor. Mas a gente sabe que a palavra de Deus também diz que nós teríamos aflições, as coisas não seriam fáceis e nem práticas, né? A renúncia, como você falou, já é algo que a gente precisa lutar para renunciar e assim, essa teoria vem amenizando tudo isso, fazendo com que o evangelho seja um evangelho bem levinho, né? Bem tranquilinho. E a gente sabe que não é. Servir a Deus não é fácil. É renúncia todos os dias. É o carregar a cruz, como você falou, né, Edna? Então, não nutrem o espírito, nutrem o ser humano físico, o ser humano que tem os seus vazios, os seus conflitos internos. Por um momento, sim, nutre mesmo, mas o seu espírito, a forma como Deus trabalha conosco, né, nos mostrando e nos moldando, isso não é tão importante de acordo com esse pragmatismo, né? Quer falar alguma coisa, irmão Alexandre? Aqui, esse primeiro item. Então vamos já falar sobre a relativização do conteúdo. Vamos lá, nessa parte aí, as irmãs fizeram uma introdução importante, até para pegar essa parte da relativização.
Como o pragmatismo ele é uma visão ou um pensamento filosófico, ele foi criado a partir de uma análise dos contextos, tá? Então, se nós formos a fundo no que é pragmatismo, a gente vai entender que ele funciona, é bom, né? No site Toda a Matéria, ele traz algumas coisas aqui sobre o que é o fundamentalismo, o que é os princípios fundamentais do pragmatismo, né? Então, por exemplo, ele vai falar que a verdade é aquilo que resiste a testes na experiência. Então, você tem um conceito, e aquele conceito como é que esse conceito ele é real? Ele é verdade? Então, vamos colocar ele à prova, vamos colocar testes. Vamos ver se ele passa no teste, né? Então, ele até dá um exemplo aqui mais para baixo. Alguém acha que aquela questão de você ter um celular, as suas informações pessoais, elas são importantes. Então, como a situação, isso é importante mesmo? Então, por que ela é importante? Eu tenho que guardar, eu posso ser... Se alguém tem uma informação minha, pode fazer uma compra. Então, você coloca bloqueios. E aí você vai trabalhando para que aquilo seja, né? Guardado. Então, é uma verdade, ali é uma verdade porque foi testado. Então, e essa verdade, a todo momento, ela está sendo colocada em prova. Depois nós temos o melhorismo, porque se a verdade em algum momento tem alguma falha, então vamos melhorar essa falha. Então eles vão trabalhar para melhorar a falha. Depois tem o antirrepresentacionalismo. Ou seja, nada é tão perfeito. Se aquilo é perfeito, não, tem alguma falha, tem que ser colocado em prática, e isso tem que ser, de alguma forma, ele vai ser aperfeiçoado. Ou seja, esses 3 pontos, quando a gente compara com a palavra de Deus, parece que eles fogem um pouquinho. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser melhorada, ela é perfeita. O que às vezes precisa melhorar é uma boa interpretação da palavra, mas a palavra em si ela não vai mudar. A palavra ela é perfeita. Ela é representacionalista. O que está escrito aqui deve ser seguido, não deve ser questionado. E então a verdade, embora a Bíblia passe por testes, mas os testes nunca vão dizer assim que ela não é verdade. Ela é verdade. Então esses 3 pontos tornam a questão, aí vem os problemas, a verdade ou o conteúdo ele é relativizado justamente porque ele vai estar sempre passando por revisão, por melhoria, né, de alguma forma. E quando se traduziu esse pensamento filosófico do pragmatismo para o Evangelho, entendendo que o Evangelho, a principal função dele é ganhar almas, então como é que se traduz? Vamos ver o que a gente pode melhorar, ou mudar, ou transformar, para que as pessoas comecem a ficar na igreja. Só que quando isso acontece, e eu deixo de falar da doutrina do pecado, como a irmã já comentou, se eu deixo de falar do arrependimento, se eu deixo de falar de verdades práticas no meu dia a dia, aquela confronto, a palavra de Deus ela confronta o comportamento humano. Quando ela para de confrontar esse comportamento humano, então ela deixa de ser a palavra de Deus. E aí é onde está o risco de se aplicar o pragmatismo teológico dentro do conceito bíblico, porque ele vai fugir. Aqui no finalzinho desse item ele vai falar assim, no último parágrafo ele vai falar assim: a palavra de Deus, no entanto, não é negociável. O apóstolo Paulo advertiu contra pregações que agradam aos ouvidos. Então, por mais que as nossas pregações ela possam ter um fundo agradável, aquele que vai preparar o sermão, ele vai tentar preparar o sermão, às vezes de uma forma que impacte, e às vezes ele pode tentar diminuir um pouco algum contexto, mas ela tem que trazer a verdade do Evangelho. Ela tem que apontar às vezes a gente começa a falar assim, você vai falar no culto de ar livre, você não vai falar diretamente a pessoa, olha, você vai para o inferno, mas você vai pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que tem uma transformação para a vida dele. Em alguns momentos você pode até ser direto, que a pessoa vai para o inferno, mas a gente tenta evitar isso. E o pragmatismo não é esse tipo de invenção, é literalmente você
transformar o sentido de uma igreja, o conteúdo bíblico, moldar aquela, eu vou dizer dessa forma, moldar a tradição cristã, justamente por, como a irmã falou, tornar o evangelho mais simples, mais suave, né? Agradável aos olhos humanos e não transformador como ele tem que ser. E aí ele vai enfatizando práticas autênticas que podem ser rejeitadas pelo mundo, ou seja, quando a Bíblia, inclusive muita gente fala, mas o que você está pregando aí vai contra o que eu penso, ou o jeito que você fala, às vezes a gente parece até arrogante, não porque somos, não porque nós falamos a palavra e colocamos, não, ela é assim, não vai mudar. Então a relativização do conteúdo bíblico, por mais eficaz que pareça, enfraquece o poder transformador do Evangelho. O Evangelho ele transforma quando ele é falado da forma que ele deve ser falado, na sua integralidade. Quando nós começamos a tirar, a questionar algumas coisas e tirar o que é a essência do Evangelho, então esse poder transformador que as irmãs comentaram bem, que é aquela questão de ser permanente, ser fixo e conduzir a vida eterna, ele vai perder, vai ser simplesmente superficial, não vai parar por ali. Então a relativização, a gente precisa entender bem que ela é, às vezes a gente pode até dizer que a relativização ela é boa, só que quando eu começo a abrir mão da essência do Evangelho, aí ela já não funciona. Então esse é o perigo do pragmatismo, né? Porque uma das maiores dificuldades das pessoas de estarem em uma igreja, de frequentar, quando a gente faz um convite, uma das maiores dificuldades é exatamente a questão do pecado. Que ela sabe que está fazendo algumas coisas que, se ela aceitar Jesus, porque a princípio ela pensa que ela que vai ter que mudar, né, ela mesma. Então ela sabe que se ela aceitar, se ela começar a frequentar a igreja, ela vai deixar de fazer aquilo. Né? Então é uma das maiores dificuldades. Agora, se tem uma igreja que não fala sobre isso, é claro que aquela igreja vai encher a gente. Exato. Não é? Sim. A mensagem vai ser: você pode tudo, você vai conquistar, tire o que é mal da sua vida, o comportamento ruim, traz o comportamento bom para você poder crescer, mas não especifica o que é comportamento mal, porque dentro do pragmatismo, o comportamento mal, ele não quer dizer bem que você vai evitar pecados. Ele vai dizer que aquilo que talvez não te faça prosperar, aquilo que não te faça conseguir crescer, né? Aí ele vai envolver as nossas áreas da vida. Por que você está muito com um problema psicológico? O que está tirando? Aí você vai, amizade, você tira a amizade, não porque aquela amizade é ruim, ela te leva a pecar, mas porque aquela amizade faz mal para a sua... eles começam a falar, né? Traz energias negativas. Então a gente está fugindo do que é evangelho e seguindo um caminho que não é evangelho. Então tem que ser evitado. Sim. É isso mesmo. Esse William James, ele afirma que expressões como Deus existe são expressões que não são válidas. Porque para ele, assim, ele nega qualquer noção de verdade absoluta. Então ele nega a palavra de Deus, porque a Bíblia é uma versão absoluta, né? É uma verdade. É uma verdade absoluta. E a gente precisa... Você falou uma coisa muito importante, irmão Alexandre, que o pragmatismo ele é útil. Sim. Ele é muito útil. Eu tenho alguns exemplos aqui só para a gente entender na prática o que é pragmatismo. Em vez de perder tempo discutindo de quem é a culpa de um cano estourado, o pragmático ele vai lá, ele fecha o registro e chama o encanador. Ele ganha tempo, a água não jorra e ele resolveu um problema muito rápido, né? Ou a escolha de um caminho. Aí a história é uma história de contos de fadas, mas é muito importante para a gente entender. Eu acho que é válido contar. A história do Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela fala assim, vai por esse caminho aqui, ele é mais longo, mas é um caminho mais seguro, ele vai te levar, você vai cansar mais, vai ser mais difícil, mas você vai chegar com segurança. O que é que ela faz? Ela é pragmática, ela quer ir pelo caminho mais curto, pelo caminho da floresta.
Só que lá tem um lobo e o lobo vai pegar ela, né? Então ela não está pensando na profundidade da situação, ela está pensando no conforto que ela vai ter. Exato. E é isso, né? Às vezes o pragmatismo deixa crentes muito rasos, né? Onde ele podia se aprofundar na palavra, resolver de fato os problemas da alma, do espírito. Não, ele vai por um caminho mais leve e vai caminhando. Ele é crente, ele está seguindo, mas qualquer vento de doutrina vai passar e levar ele, né? Então é um exemplo bem prático aí. E a gente vai falar sobre essa adaptabilidade excessiva com a Edna. Adaptabilidade, né? Adaptação, isso aí é muito difícil, né, gente? Infelizmente, tem muitas igrejas que estão fazendo essas adaptações. Ele fala aqui que o pragmatismo incentiva uma adaptação constante às tendências culturais, tecnológicas e de mercado. E nós sabemos que o Evangelho, a Bíblia, ela não é algo para se adaptar a nós. Muito pelo contrário, nós que temos que nos adaptar a ela, não é? Nós que temos que nos submeter a ela, nós temos que nos submeter ao Evangelho. Mas o pragmatismo, ele incentiva essas adaptações. Então, é aquilo que você falou lá no começo, Rose, do que está na interação, assim que funciona desse jeito, está valendo. E aí, vão trazendo inovações para dentro da igreja, coisas que vamos fazer de um jeitinho que agrade a gregos e troianos, como diz o ditado, né? Assim fica tudo bem, se está dando certo assim, é ótimo. Só que a adaptação, dentro desse contexto, é errado, porque, como eu falei, nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus, às mudanças. Aqui ele fala que a igreja, embora a igreja deva comunicar-se com clareza ao seu tempo, é claro que hoje nós estamos pregando para pessoas diferentes, ou fora da igreja ou dentro da igreja. As pessoas, o ser humano no contexto social, no contexto emocional, ele é diferente do ser humano de 100 anos atrás. Quando os primeiros pregadores vieram aqui para o Brasil, começaram a anunciar o Evangelho, nesse sentido, eram pessoas diferentes de hoje. A gente pode até fazer alguma mudança no modo de falar, a gente pode estudar mais, enfim, algumas mudanças são aceitáveis, mas quando tira a doutrina, como você já falou, começa a mexer na doutrina, começa a mexer em coisas essenciais para o crescimento espiritual, aí já está errado. E essas adaptações estão acontecendo e isso tem prejudicado muito a igreja, porque aqui ele fala que esses métodos, quando utilizamos esses métodos, olha, reduzem o Evangelho a um produto moldável. E o Evangelho, ele não é um produto moldável. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele muda. Quando o Evangelho chega na vida de alguém, ou quando a pessoa encontra com o Evangelho, essa pessoa, há mudanças. A mudança de mente, a mudança de coração, a mudança de caráter. Então, não é uma coisa moldável que vai se adaptar de acordo com aquilo que a pessoa é, de acordo com aquilo que a pessoa quer. Não é dessa forma. Um exemplo que nós temos disso, dessa questão de adaptação, que está falando aqui dessas tendências culturais, é a questão do bloco de carnaval evangélico, não é? Porque isso a gente já tem, não é? É uma adaptação que eles querem, através disso, alcançar vidas. Só que aqui, nessa situação, o que acontece? É a mistura do santo com o profano. Porque se é um grupo de pessoas santificadas, separadas por Deus, separadas para Deus, se misturar dentro de um contexto ali, onde nós sabemos que há várias coisas que acontecem, que não agradam a Deus, prostituição, vícios, tudo acontece. Não é que nós estamos falando, isso é algo que tem um nome que eu esqueci agora, até acho que você comentou, mas eu esqueci. Eles fazem uma pesquisa, né, para saber o que acontece, e é algo certo mesmo. Há um aumento de prostituição durante o período de carnaval. Agora, então, mistura-se o santo ali com o profano. Eles estão tentando adaptar alguma coisa para anunciar o Evangelho, mas Deus, ele não se agrada desse tipo de coisa.
Então, é isso que é perigoso no pragmatismo, trazer essas adaptações. O finalzinho desse ponto, ele fala que o foco muda da glória de Deus para o bem-estar do frequentador. Então, nas igrejas, começa, né, a anunciar, nós falamos aqui das questões das pregações, né, para poder agradar aquele ouvinte. Mas a missão da igreja não é agradar, mas proclamar a verdade com amor e fidelidade. A nossa leitura em classe de hoje, que está lá em Gálatas 1:10, olha o que Paulo fala. Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, o servo de Cristo verdadeiro, ele não está preocupado em agradar aos homens, mas ele está preocupado em agradar a Deus. E quando nós entramos por esse caminho dessa adaptação, já se mostra que o nosso foco ele está mais voltado para agradar aos homens do que a Deus. E isso se torna perigoso. Eu queria só complementar, porque o comentarista coloca algo que eu nunca vi, mas acho que é importante se ele colocou aqui, porque ele já deve ter visto isso, ouvido, que faz pesquisas de satisfação de como foi o culto. Então, imagine você lá na sua congregação aí, professor. É claro que assim, o professor de escola dominical, ele pode fazer uma pesquisa de satisfação, colocar lá para os alunos pontuar o que ele pode melhorar como professor e tal. Agora, vamos pensar assim, agora imagine o pastor Silas num culto de segunda, ele fazendo uma pesquisa de satisfação para entender se os irmãos estão gostando do formato, do culto de ensino, se a palavra está sendo... e aí alguém fala assim, a palavra está sendo muito dura. Aí o outro fala, mas o formato está muito rígido, acho que tinha que ter mais hino, daqui a pouco... Ou seja, o culto de ensino é para ensinar a palavra de Deus, ou para ver o que as pessoas estão querendo, estão gostando, e vão aplicar o que as pessoas estão gostando. Então, esse tipo de ações é que vai, aos poucos, tirando o evangelho e colocando o ser humano na frente, tirando a glória de Deus e colocando o homem como glória, o homem como aquilo é para os homens, então, será que eles estão satisfeitos? Uma empresa... ela tem que fazer mudanças, adaptações para que os funcionários trabalhem bem. Só que a igreja não tem que fazer adaptação para que os membros se sintam bem. Agora eu estou mais tranquilo, porque o pastor nunca mais falou de tal assunto na igreja. Esse tipo de coisa não pode existir. E o pragmatismo, ele sendo, da forma como ele vem sendo aplicado nas igrejas, a forma como os teólogos vêm trazendo, vem mostrando um pouquinho esse direcionamento. E essa lição vem combater para que isso não ocorra no nosso meio, né? Sim, é isso mesmo. Vamos partir agora para o nosso ponto 2, falando sobre a perspectiva bíblica. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o poder do Evangelho, né? Então, o Evangelho, ele é pregado, o Evangelho é poder de Deus, né? Para salvação, para remissão. A palavra falada através desse evangelho, a palavra de Deus, ela tem um impacto eficiente na vida do pecador, na vida daquele que se arrepende, né? E assim, essa filosofia pragmática, ela traz uma ideia também de mudança, mas com um pouco mais de prática, imediatismo, rapidez e facilidade. A Bíblia, ela é enfática quando Deus fala para nós esperarmos em Deus, esperarmos o processo, né? A gente tem lá o exemplo do próprio Moisés ficando 40 anos no deserto, depois 40 anos, e ele assume o que Deus tinha proposto para ele, e estar preparado para assumir aquilo levou um tempo, né? E nossa sociedade rápida e imediatista, né? O pragmatismo vem como uma ferramenta muito válida, né? Só que a gente precisa priorizar a palavra de Deus. Fala o comentarista que o cristianismo começa com a morte de Cristo, né?
não é algo fácil. Fala que é algo que o mundo via como fracasso, mas a gente sabe que a morte de Cristo é o triunfo de Cristo, é o triunfo e a redenção. Foi através da morte de Cristo que toda uma humanidade tem a possibilidade de se salvar, né? E ser redimido, justificado pelos seus pecados. Aí, ele também comenta aqui que o Evangelho confronta o pecado, exige o arrependimento, exorta o cristão e faz com que o cristão viva uma vida santa e oferece a salvação pela graça, né? E a gente tem a cruz como um símbolo dessa fé. Assim, a palavra hoje, para essa filosofia pragmática, é que o Evangelho, ele não é o que você precisa ouvir. O Evangelho é o que você quer ouvir. Então, se você ouve o que você quer, mesmo sendo Evangelho, então está válido. Mas não é assim. Deus disse que nós teríamos aflição, que era para nós termos bom ânimo, né? Muitos momentos na Bíblia fala que é para nós esperarmos com paciência no Senhor. O salmista diz isso, né? Então, isso é muito importante ressaltar para os nossos alunos. O poder do Evangelho, a palavra de Deus, ela é absoluta. Se tem algo que vai contrário a essa palavra, então a gente precisa combater sim, né? Isso é muito, muito importante. E vocês querem falar alguma coisa sobre esse assunto? Né? Então a gente vai falar sobre alguns exemplos bíblicos, né? E o irmão Alexandre vai explanar para nós. Eu acho que o comentarista foi muito feliz nos dois exemplos que ele colocou aqui, Jesus e Jeremias. Né? Se nós olharmos Jesus e a passagem que ele colocou, é uma passagem extremamente importante. Esse contexto de João 6, nós juntarmos com Mateus, Lucas, nós vamos perceber um momento em que a multidão está correndo atrás de Jesus. Jesus multiplicou o pão, Jesus deu comida para 5 mil pessoas, e as pessoas estão correndo atrás de Jesus. Jesus, num dia, multiplica o pão, vira a noite. No dia seguinte, eles estão procurando Jesus de novo, porque Jesus, cadê o pão? Cadê esse Jesus? Eu quero esse Jesus. Então, Jesus, se ele fosse pragmático, ele estava exatamente no ponto certo. E aí ele ia juntar todo mundo ali, e os 12 discípulos ia passar a ser, né, milhares de pessoas. E ele simplesmente, naquele momento, quando ele percebe que o povo está seguindo ele, por conta dos milagres, por conta de ter multiplicado o pão, é esse o momento que ele dá o discurso pesado e fala: vocês estão me seguindo por conta disso, e vocês não têm que seguir por conta disso. Quem me ama, quem me segue, tem que beber do meu sangue e comer da minha carne. O povo escutou aquele assunto, olha, vamos embora, porque esse discurso aqui é muito pesado, quem pode suportar? E aí Jesus poderia ter ficado triste e falado: poxa vida, agora o que está acontecendo? E ele simplesmente, friamente, de uma forma fria, ele vira para os 12: vocês também não querem ir embora, não? Estão livres. E aí vem a mensagem, a resposta de Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então o Evangelho é essa palavra de vida eterna. E ao longo da história do cristianismo, nós vemos que os homens morreram por conta dessa verdade. Perseguiam-se cristãos, matou-se muita gente porque estavam seguindo essa verdade do cristianismo. E nós não podemos simplesmente abrir mão dela agora. Esse segundo exemplo, que é Jeremias, também é um exemplo. Dentre os profetas, acho que não todos, mas uma boa parte dos profetas sofreram. Jeremias é um exemplo desses que sofreram. A mensagem de Jeremias era ao povo: se arrependam, busquem a Deus, só que o pecado de vocês é tão grande que vocês vão ser entregues à Babilônia. Então, simplesmente se submetam a eles.
E a gente vê que aqueles reis daquele momento de Jeremias, eles sofreram demais, simplesmente porque eles não ouviram a voz de Deus, não obedeceram e perseguiram Jeremias, tentaram matar Jeremias. Ao longo nós vamos ver que Jeremias morreu no local que ele não queria, por conta de um povo que não quis ouvi-lo. Então mostra que ele não abriu mão, ele não foi pragmático, ele poderia ter acompanhado os outros profetas, né? E quantas situações, naquelas situações que de Acabe, chamaram o profeta, e esse profeta ia falar mal de mim. E quando o profeta, talvez tentou até ser pragmático, ele começou falando bem, até Acabe olhou e falou, não, isso está alguma coisa errada aí, pode falar o que é para ser falado. E aí ele veio com a mensagem divina. Ou seja, a mensagem de Deus era para uma nossa mudança. A única adaptação que nós temos que fazer, como já foi comentado aqui, é nós em relação à Bíblia, mas nunca a Bíblia em relação a nós. E no exemplo de Jeremias, ele poderia ter amenizado a palavra, porque ele ia continuar falando a palavra, né? Mas de que jeito que essa palavra seria falada? Ele priorizou falar a verdade, mesmo ela sendo dura, mas necessária, né? Isso foi muito importante. Esses dois exemplos são ótimos mesmo. E os frutos a longo prazo, né, Edna? Sim. Não a curto prazo. Seria muito bom se todos os frutos fossem a curto prazo. A curto prazo. Hoje, a preocupação de muitas igrejas, né, de muitos líderes, é a quantidade. Né? Há uma preocupação muito grande com a quantidade de pessoas. Não que isso não seja necessário, não seja importante, é importante sim. Mas aí a gente se pergunta, a que custo ter uma igreja cheia? A que custo? Se existe uma igreja cheia, mas para isso precisa fazer essas adaptações que nós já falamos, usar esse pragmatismo, não está, o custo é muito alto, na verdade, porque nós estamos falando de vidas, né? Não vale a pena. Os frutos do Evangelho são, sim, muitas vezes colhidos com o tempo. Às vezes, uma igreja, para chegar, por exemplo, hoje nós fazemos parte de um ministério onde tem muitas pessoas, temos igrejas até mesmo fora do Brasil, mas houve um custo, e isso não aconteceu dentro de um ano, isso demorou um bom tempo, não é? Então, os frutos, geralmente, eles são a longo prazo. Aqui ele conta a história do semeador, que a gente conhece, não é? E a gente tem que levar em conta tudo isso, porque o semeador, ele saiu ali a semear e muitas coisas não deram certo ali para aquele semeador, porque a palavra caiu no lugar e não cresceu, outra o próprio inimigo foi e arrebatou, enfim, mas teve o terreno certo. Então tem muitas coisas que fazem parte dessa semeadura, dessa plantação, e tem que se levar em conta tudo isso, e não querer o resultado muito rápido, não fazer adaptações para colher esses resultados. Aqui ele fala a transformação verdadeira de vida, o crescimento do caráter de Cristo e a maturidade espiritual são frutos de perseverança na doutrina e na comunhão com Deus. Então, para ter uma igreja fortalecida na fé, uma igreja que tem como base a palavra de Deus, a doutrina do Evangelho, isso é com o tempo, não é? Você vai falando, o líder vai falando, mas muitas vezes, como eu falei, as pessoas, né, querem esse resultado muito fácil. Até mesmo, acho que aqui cabe até nós mesmos, como professores de escola dominical. Muitas vezes a gente quer ver a mudança ali no aluno, assim, em uma aula que nós damos, mas às vezes a gente não vai ter esse resultado em uma aula, e às vezes há aquela cobrança do professor, mas você precisa mudar, você precisa orar, você precisa fazer isso, e às vezes não é por aí. Essa mudança, ela vai acontecer no tempo certo, esse fruto vai aparecer, porque nós estamos ali como líder também, e esse fruto que nós queremos, que eu acredito que cada professor quer, que a
classe cresça, não só em quantidade, mas também em qualidade, que os seus alunos cresçam, tenham uma maturidade espiritual. Muitas vezes não vai acontecer em uma única aula que você der, não é? Vai ser preciso várias aulas, mas você vai percebendo esse crescimento. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e entender que os frutos, eles são a longo prazo. A longo prazo. O finalzinho aqui, ele fala que os resultados duradouros da pregação fiel, mesmo que discretos, glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Isso aqui é muito importante, porque às vezes pode acontecer de alguém ser fruto de uma pregação sem mesmo a pessoa saber. Quantos exemplos a gente já viu? Há um culto em uma casa, há um culto ao ar livre, e alguém lá na sua casa ouviu uma palavra, e aquela palavra chamou a atenção daquela pessoa. Aquela pessoa vai procurar uma igreja, vai aceitar a Cristo, vai servir a Cristo, mas muitas vezes não vai vir para aquela igreja do pregador. Mas houve edificação do corpo. Porque o corpo é a igreja invisível que nós não vemos. Mas muitas vezes o pregador ele está interessado na quantidade, na igreja local ali, que haja o crescimento. Eu repito que isso é importante também, mas o fato de não ver aquele crescimento naquele momento, não significa também que não está tendo. Não é? O corpo está sendo edificado, como ele coloca aqui. Então a gente tem que entender isso, né? Que o fruto, ele é realmente, na maioria das vezes, ele vai acontecer a longo prazo. É isso mesmo. E tem algumas implicações para a igreja, né? Uma delas são as soluções superficiais. Aqui diz que uma igreja, quando ela é pautada, orientada por uma ideia bem pragmatista, ela oferece soluções muito rápidas, muito práticas, né? Aqui fala que ela pode promover campanhas de sucesso, prosperidade, milagres, mas não leva o crente ao arrependimento, à santificação e ao compromisso com Deus. Geralmente essas igrejas são aquelas igrejas que promovem shows, colocam vários cantores e deixam 15 minutinhos para a palavra. E ali o crente, ele se emociona, ele chora, ele é tocado, né, pelo movimento. E aqui fala também que até se frustra com promessas que não se cumprem, né? Isso é muito, muito sério. Uma igreja precisa ter como direção a palavra de Deus. Os hinos devem estar de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo é ele quem movimenta o culto, né? Não que nós não possamos mudar o dinamismo do culto, né? Eu esqueci a palavra agora, mas o pastor pode pedir sim para cantar mais um hino, mas tudo tem que estar dirigido pelo Espírito Santo, né? E o que acontece é que a igreja pragmática, ela não prioriza a palavra, não prioriza o que é sólido de fato, para deixar o crente ali consolado, entendido das suas falhas, das suas necessidades, das suas fraquezas, né? Ele coloca um crente como um crente forte, um crente que pula, que entra no rio e sai do outro lado. E isso também faz parte. A palavra de Deus, ela também tem esse objetivo de colocar o crente numa situação de você é um vencedor. Sim, por Cristo nós somos vencedores, né? Mas isso é uma estratégia muito fininha, né? Para que o crente se torne cada vez mais raso, não se torne tão profundo dentro dessa palavra. E aí as soluções são sempre superficiais, né? E tem as estratégias mundanas também. Irmão Alexandre, como são essas estratégias mundanas? É até importante, ele colocou estratégias mundanas, mas não necessariamente, porque o mundano nós atribuímos a pecado, né? Sim. E essas estratégias não necessariamente são pecados, mas ele coloca aqui algumas coisas de marketing. Então, são coisas, vou dar um exemplo. Ela falou de show, então uma igreja ela pode marcar, ao invés de congresso,
chama um cantor, faz um show. Em si, aquele processo não é errado. Mas, se nós começarmos a fazer shows para que a igreja estivesse cheia, isso não é o caminho para que uma igreja se firme. Uma igreja não pode estar firme só em shows. Nós aprendemos muito bem isso aqui, mas uma igreja, por exemplo, não pode estar firme só todo domingo tem que ter um pregador de fora, um pregador grande, porque senão o povo não vem. Então, essas coisas são estratégias que fazem com que o povo se acheguem, mas não vem pelo real motivo da salvação, ou porque são servos de Deus, ou porque confiam em Deus. Há diversas estratégias, não dá para citar todas, mas qualquer estratégia que vise trazer as pessoas simplesmente pela estratégia, isso é errado. A igreja, por mais que ela apareça, e ela às vezes tem um lado físico, que é uma organização, embora ela é um organismo vivo, né? Corpo de Deus, corpo de Cristo, com pessoas e essa dinâmica de ser um organismo espiritual, ela também é um organismo, uma organização, ela tem uma administração. Nós precisamos de alguma estratégia para poder fazer um evangelismo, né? Às vezes um evangelismo diferente, mas a igreja não pode viver disso e ela tem um dono, ela tem uma direção. A irmã já tocou no assunto aqui. O Espírito Santo é que tem que ser o motor, o combustível, o guardador, aquele que motiva a igreja. Uma igreja, para que ela seja bíblica e não pragmática, ela tem que ser motivada pela ação do Espírito Santo, não pelo uma estratégia qualquer. Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, diz assim, eu vou ler o 4 também, 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E esse poder de Deus só vem através do Espírito Santo. Algo parecido, nós podemos colocar aqui como estratégias, né? E, embora não seja bem a estratégia em si, nós vemos que na igreja primitiva, aparentemente começou com Barnabé, mas começou, olha, deixa eu doar meus bens, tem um bem aqui, eu vou vender, dou aqui, para que a gente possa dividir entre os homens, né? Entre a nossa comunidade aqui, todos têm de tudo. Isso tornou-se uma prática, né? As pessoas começaram a fazer isso. E aí veio Ananias e Safira. Na visão deles, e aqui é a divisão entre o que é só a ação humana e o que é uma ação divina. Na visão deles era só pegar o dinheiro e colocar lá. Não estava preocupado com a questão de que forma que foi feito, se é certo, se é errado. E eles decidiram guardar aquele valorzinho, né? Vamos lá entregar esse dinheiro. Se Pedro tivesse simplesmente preocupado com a visão pragmática, ele teria recebido e pronto, acabou. Mas o Espírito Santo não quer uma igreja que simplesmente levasse o dinheiro lá e dividisse. Ele queria que pessoas fossem fiéis na palavra, naquele sentido. Então, quando a Safira veio, trouxe o dinheiro e falou, foi por tanto, Pedro falou, por que você mentiu? Não, primeiro foi Ananias, né? E quando Safira veio, e ele falou, por quanto foi? E ela confirmou, por que você tentou a Deus, tentou fazer isso? Então, a ação divina, ela é muito mais forte. O poder de Deus é o que deve segurar a igreja. E aí, a ação da palavra de Deus é o que deve fazer as pessoas permanecerem. O texto bíblico vai dizer lá no final do texto é que isso trouxe temor na igreja. Então a igreja precisa ter temor através do ensino perfeito e completo. Não estratégias humanas. As estratégias humanas não devem fazer com que as pessoas permaneçam. O que deve fazer com que as pessoas permaneçam é a palavra de Deus no seu completo.
A palavra de Deus, ela não tem que agradar ao público, né? Exato. Ela tem que suprir as necessidades do momento das pessoas que estão naquele lugar. Porque se tem alguém que faz um discurso para agradar o público, é o político, por exemplo. Mas dentro desse discurso vem a mentira, vem a omissão, né? Vem tanta coisa, enfim. E, Edna, para finalizar, somos chamados a perseverar, né? Sim. Eu acho que esse ponto, ele está relacionado com o ponto que eu falei anteriormente, frutos a longo prazo, porque aquele que espera o fruto a longo prazo, ele está perseverando. Exato. Não é? Então, só queria pontuar aqui, primeiro, que essa perseverança, ela tem que ser perseverar na verdade, não perseverar de acordo com essas adaptações. E uma coisa que eu achei importante aqui, que o comentarista colocou, que ele fala que pastores, líderes e crentes precisam manter os olhos na recompensa eterna. Dentro desse contexto, o que eu queria dizer? Existem hoje muitos pregadores que são convidados, que vão pregar em uma igreja, eles ganham para pregar, né? E às vezes acontece aquela coisa de o líder da igreja, sei lá, ou alguém falar, aqui você não pode falar sobre isso. Aqui você não pode falar muito sobre o pecado, aqui você não pode falar algo mais agradável, não é? Quando o pregador ele está de olho na recompensa terrena, ele vai para esse lado. Mas o verdadeiro pregador, líder, enfim, que está, como fala aqui, mantendo os olhos na recompensa eterna, ele vai falar a palavra com verdade. Ele não vai querer agradar aquele público porque alguém falou que aqui não pode falar sobre isso. O verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor, líder, enfim, que ele está olhando para a recompensa eterna, ele vai falar a palavra com verdade. Eu acho que isso aqui, o que me chamou mais atenção nesse ponto aqui, foi essa questão de falar a palavra com verdade, de estarmos com os nossos olhos voltados para a recompensa eterna. Precisamos perseverar. O versículo aí que ele coloca aqui, ele é muito claro, né? Ele fala aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então essa fidelidade, é a fidelidade na verdade, pode acontecer muita coisa, não é? Eu não posso me perder nessa perseverança, eu não posso me perder, eu posso até perder a minha vida, como o Alexandre já colocou, que no decorrer da história da igreja, muitos perderam a sua vida, mas a coroa da vida eu vou ganhar, porque eu estou perseverando na verdade. Pensar na eternidade, né? Verdade. Tem um ponto que eu lembrei agora, acho que tem a ver com isso, um pouquinho do que eu falei. Como a lição é muito aplicada aos jovens, às vezes, não que isso seja um ponto ruim dos jovens em si, mas acontece que o jovem quer fazer uma estratégia, quer fazer um trabalho diferente, e às vezes quando ele chega no pastor e fala, pastor, eu queria fazer um trabalho assim, queria fazer um negócio assim e tal, aí o pastor fala, isso aí a gente não vai fazer não, porque assim, aí o jovem já fala, esse pastor não quer trabalhar, não quer ganhar alma, não quer fazer nada, mas a gente precisa entender se essa estratégia ela é realmente divina? Há uma ação do Espírito Santo por trás dela? Então é importante a gente mostrar para os alunos, os alunos, que não é qualquer coisa que a gente pode sair fazendo. E que Deus ainda trabalha naquelas ações simples do evangelismo pessoal, de um trabalho no culto ar livre. Deus ainda trabalha com isso. O problema é que às vezes a gente quer arrumar tantas estratégias e às vezes a gente não quer fazer o que você precisaria fazer, né? Que é o jejum, a oração, a mudança de vida. E o Evangelho, ele quer primeiro que você mude de vida, que você busque a Deus, e o próprio Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. E você já até falou, né, Edna, os frutos, a gente quer ver os frutos aqui, é claro, a igreja cheia é fruto de pregação, fruto de muito trabalho, é importante de fato, significa que as pessoas estão se entregando ao Evangelho, mas muitas vezes, Edna, que nem você falou aqui, os frutos do ministério só serão plenamente conhecidos na eternidade, né? Isso é um fato, a gente não vai poder fugir disso. Eu quero terminar lendo a conclusão. O pragmatismo pode parecer eficaz, mas é falacioso quando se torna o critério supremo da verdade.
A fé cristã ensina que a verdade é eterna, revelada por Deus, e que o verdadeiro sucesso é ser fiel e não apenas eficaz. Devemos rejeitar soluções rápidas que sacrificam a integridade bíblica e permanecer firmes na palavra de Deus, confiando que os frutos da fidelidade glorificam a Deus e produzem transformação verdadeira. Então, a gente finaliza a nossa lição aqui hoje e que Deus abençoe cada irmão, em cada congregação, e que Deus possa te encher nesse dia para ministrar essa aula em nome de Jesus. Amém.